Para o Líderes TV, realizamos um programa especial no 30º Salão do Automóvel de São Paulo. Está no menor nível histórico, então eu acho que vai decolar o Brasil, sou super otimista. Entrevistamos os presidentes das principais montadoras da região. Pablo Dissi da Volkswagen, Carlos Arlenga da GM, Steve Santangelo da Toyota, Lyle Waters da Ford, Antônio Filosa da FCA e José Luiz Gandini da Kia. Quais são os principais desafios? As oportunidades de um setor dinâmico com previsões de 10% de crescimento para 2019 no Brasil. A importância da sustentabilidade e dos veículos híbridos e elétricos para os próximos anos. Falam os presidentes das empresas automotivas mais importantes. Em exclusiva para o Líderes, apresentado por Cecília Lutia Puig. Automóvel no São Paulo, falamos com os presidentes das principais empresas automotivas da região. Eles falaram sobre a importância da integração regional, as expectativas para o ano próximo e os principais investimentos. Como vai? Bom dia, Cecília, é um prazer te ver aqui. Prazer é meu. Parabéns! Obrigado. Olha, hoje é um dia muito importante para nós, porque cumprimos já um ano da nova Volkswagen, fizemos 11 lançamentos dos 20 que prometemos, e hoje estamos apresentando o 12º, que é o T-Cross, a ser lançado no início do ano próximo, e aqui temos uma belíssima picape média, que foi desenvolvida por designers e engenheiros daqui do Brasil, com pesquisas clínicas, com clientes da Argentina, do Brasil, do Chile, da Colômbia. Então, esse carro está por vir na nova Volkswagen. Por que acha que as SUVs têm tanto impacto e são tão atraentes para o consumidor? Olha, esse é um trend que está acontecendo no mundo. Eu acredito que a maior altura e o maior espaço são coisas que gostam para homem e para mulher. E até porque é um carro aqui na região que é um prático, você consegue ir a trabalhar, consegue ir para a praia, consegue ir para o campo. Então é um carro que toda a família confortável, que toda a família pode utilizar. As expectativas para 2019? Eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil vai decolar. Tudo o que eu vi dos times, das pessoas da área econômica, são pessoas de mercado, com experiência. O crédito continua fluindo. A inadimplência aqui no Brasil está no menor nível histórico. Então eu acho que vai decolar o Brasil, sou super otimista. E quanto da produção geral da Volkswagen vai para o mercado interno e quanto é de exportação? Olha, nós aqui no Brasil somos o maior exportador histórico da indústria automotriz. Nós exportamos entre 150 a 160 mil carros ano. E um dos nossos desafios é começar a exportar ainda mais para outros mercados fora da América Latina. Já conseguimos isto em motores. Em motores exportamos para a Alemanha, para México. Para México exporta o motor, que é produzido o carro no México, e o carro vai para Estados Unidos. Ou seja, que indiretamente estamos exportando nosso motor para Estados Unidos. Qual acha que será a importância dos carros elétricos e híbridos para o Brasil e para a região? Olha, eu acho que vai decolar nos próximos anos. Não tanto os elétricos, porque precisa uma infraestrutura um pouco maior. Por isso, eu acabei de anunciar que nós vamos sair com um híbrido plug-in, o Golf GTI, a ser lançado no ano próximo, onde você tem 50, 60 km de autonomia no motor elétrico, com emissões zero, e depois tem um motor TSI, se você quer uma maior autonomia. Eu acho que é um primeiro passo importante para a região, e nós temos um plano nos próximos 3 anos de 5 carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. O que o senhor acha do Salão do Automóvel? Olha, é muito legal, né? Já estamos
já chegou tão rápido nesse ano. Eu acho que o salão é uma parte importante para a indústria, realmente ajuda a trazer as novidades, então eu acho que o salão é muito bom. Quais foram as novidades que a GM apresentou? Olha, a gente falou de 3 coisas fundamentalmente. Fizemos o lançamento do novo Camaro, que estamos muito empolgados com o resultado que ele já tem tido no Brasil. O Camaro é isso, Exatamente. né? Isso tá Que aqui. lindo! Estamos muito contentes, mas também a gente anunciou o lançamento do Volt, o primeiro carro elétrico da Chevrolet no Brasil. 2019 ele vai estar aqui e realmente acho que vai mudar muita coisa para nós com isso. E a terceira coisa que a gente anunciou é que todos os lançamentos da Chevrolet vão ter 4G, Wi-Fi de série, né, junto com o nosso OnStar. Então realmente fala uma história de conectividade diferente. Com países com extensões tão enormes, né, como o Brasil e a Argentina. Acha que os carros elétricos terão, como se diz, autonomia? Olha, o Volt ele tem autonomia de 380 km em uma carga. Então, na realidade, e eu estou usando ele há um par de meses aqui em São Paulo, você nem carrega todo dia. Às vezes vai carregar, às vezes não. Mas o mais importante é o seguinte, o Volt não é um carro elétrico, é um carro que acontece que é elétrico, né? Mas ele cobre as necessidades que você tem de qualquer carro. Tá? Mas é sustentável, zero emissões? Não, sem dúvida, né? Nesse sentido, sem dúvida. Mas o que eu digo é, você não está comprando um projeto de ciência, está comprando um produto que vai cobrir a sua necessidade, né? Do ponto de vista de custo de mantenimento, manutenção, qual é a diferença de um carro elétrico a um carro tradicional? Olha, a tecnologia elétrica tem muito menos partes móveis que um motor de combustão interna, então, sem dúvida, vai fazer economia. Além disso, faz muita economia porque o custo de carregar ele é bem mais baixo que o custo da gasolina. Então, nesse sentido, ele é econômico. E, ao mesmo tempo, o preço de venda é um preço bem competitivo também. Como que o senhor está vendo o mercado automotivo no Brasil e na Argentina? Olha, o Brasil vai fechar 2018 com 2 milhões e 600 mil unidades, terceiro ano consecutivo de crescimento, né? Eu acho que 2019 vai ser um ano de crescimento também, vamos ter uns 11% de crescimento. A Argentina acho que vai fechar em 800 mil unidades esse ano, e ano que vem é difícil ainda falar de como vai ser. A primeira metade, por enquanto, provavelmente vai estar bem baixo da primeira metade de 2018, mas eu acho que tem chance na segunda metade de recuperar um pouco. Vamos monitorar a situação. Alguns planos de investimentos? A gente continua com o nosso plano. Na Argentina anunciamos os 500 milhões de dólares para um produto novo. E no Brasil e Argentina anunciamos que vai ter 30 lançamentos até 2023. Então, muita coisa por vir. Mr. Santangelo, how do you see this saloon? Oh, I'm really inspired by this. This is a saloon for both Brazil and Argentina customers, and what we're displaying is mobility. And this is the future. And people look at these concept vehicles and think the future might be Far away. 20, 30 years away, but the future is now, and many of these ideas in these vehicles are being incorporated in our vehicles today. Can you tell us what is about this small car? Is it a city car? Well, it's a city car, but the key point, it's very easy for people in wheelchairs to get in and out. You see, what mobility is about is allowing everyone to move. Move within your own home, move within your own yard, move in the streets. It doesn't matter. And it doesn't matter if you have some kind of restriction or who you are. Everyone deserves to move, and that's what mobility is about for everyone. Toyota decided as part of his strategy to move from a car producing company to a mobility company. What does it mean? Well, what it means is that Toyota no longer only makes cars and trucks. Of course, we will continue that, but we are going to make devices for people to move. Move from point A to point B. Move inside, outside. Move all around. Akio Toyota believes everybody in the world deserves the right to move. So it's not just cars and trucks anymore, it's movement. You have 40 countries
to run and to supervise. How do you do that, and what are the main challenges that you have for the region? Well, being in charge of 40 countries for Toyota and Lexus, it's a bit challenging because you have 40 different legal systems, 40 different policies, 40 different currencies. But it's like playing chess. But it's like playing chess with 40 games. So you got to keep track of all the moves. But each country has their own problems. Each country has their own successes. I believe I'm the luckiest Toyota executive in the world because I love Latin America and I love the Caribbean. How do you see the Brazil market in the automotive sector? I think the Brazil market already hit bottom a year or 2 years ago, and it's continuously going to improve. It's not going to go from 2.4 to 3.8 overnight, but we believe there's a structure in place now that it's going to sustainability of growth within years and years, a little bit, but I think it's on its way back. And what about the relationship between Brazil and Argentina? Oh, I think the relationship is fantastic, and it needs to be fantastic. To be competitive around the world, if you go at it by yourself, it's impossible. You need partners, and I believe Argentina and I believe Brazil could be wonderful partners. We have plants in both countries, and we cooperate a lot. And when we cooperate, we can do much, much more. And our Argentine workers and our Brazilian workers enjoy each other. They learn from each other, and as a result, our sales, our production has increased, our quality is outstanding, and I believe cooperation relationships are important to companies, countries, if they're going to succeed. How do you see this saloon? Well, I love this saloon. I mean, every time I come here, it feels like being at home, just seeing the range of product. And there's nothing for a good car guy than to see new product and be steeped in that for a little while. How do you see the market next year? This is a year that has undergone big changes for Brazil and for the region. Yeah. Well, I see it's almost a tale of two halves. You know, we've seen the Brazilian economy continue to grow this year between 10-12%. And the expectation is next year, of course, we'll continue to see that grow further. There seems to be a lot of optimism in Brazil around the potential for growth, balance of this year, but also into 19. Argentina, of course, has been a different story this year. But we did see a number of years of growth, but this year has seen a significant reduction in the market. Mm-hmm. The industry in the fourth quarter of the year, about 50% of what it was in the first quarter, and the economic conditions very tough. But everything hits a bottom at some point, and we believe in Argentina the industry is now nearing that bottom, and we're expecting to see growth again going into 2019. What are the 4 cars that you see that will have a deep impact in the market? Well, there are a number of products we have here. You know, the fantastic Edge ST that's just right behind you, something we're bringing to the market very soon. And then right behind me, we have the Ford Territory, and we're announcing it today as a concept vehicle, but I'm going to be traveling to China later this month to take a much deeper look at this product. I think it is huge potential in the market, especially given our portfolio, and has a lot of really good characteristics for the Brazilian and the South American markets. O que o senhor acha do Salão do Automóvel? Eu acho que é salão do automóvel aqui em São Paulo muito interessante. Acho que nós, assim como os competidores, estão com muita perspectiva positiva para o mercado, sobretudo brasileiro, para o próximo ano e o ciclo futuro. E todo mundo está trazendo aqui stands interessantes, não é? Os nossos dois, seja da marca Fiat, seja da marca Jeep, junto também com stand pouco menor que temos de Ram e Dodge, representam o que queremos fazer para o próximo ciclo econômico do país e da região. Quais são as suas expectativas depois da mudança do governo para o 2019? Eu acho que a economia está num momento de retomada. Acho que todos os indicadores macroeconômicos no Brasil estão apontando para uma recuperação vigorosa e estamos projetando um crescimento do PIB do ano que vem superior a 3%, uma inflação ainda controlada
uma taxa de juros ainda interessante e favorável para o que queremos fazer, ou seja, atração de investimentos para a região. Tudo isso vai impactar positivamente o mercado de automóveis, que vai crescer, e na nossa visão, na nossa perspectiva, vai finalizar o ano que vem em torno a 2,7 milhões de carros vendidos. Como que o senhor avalia a relação binacional entre Brasil e Argentina? A leadership política do Brasil acaba de ser definida e a partir do 1º de janeiro será totalmente instalada e implementada. Acho que os dois países vão começar a voltar a falar das relações de trade balance entre eles. Para o que se refere à indústria automobilística, existe um acordo, que é o Flex Agreement, que imagino que entrará na pauta das discussões das equipes dos dois governos. Quais diria que são os tópicos, os temas que mais preocupam o senhor como presidente para a região? Bom, seguramente a Argentina está passando dentro da região um período negativo da economia, então nós já estamos nesse segundo semestre sendo impactados para esse ciclo de recessão que começou e entendemos que o 2019 vai ter uma contração, pelo menos até a segunda parte do ano. Depois a colheita agropecuária de lá e também o ciclo eleitoral de lá poderiam favorecer uma leve retomada. O Brasil é positivo, o Brasil deve somente resolver as assumptions, as premissas de políticas de desenvolvimento industrial, como a Rota 2030, que está na pauta do governo, e o resto dos países todos começaram um ciclo que nos parece interessante. Tem um tema que é transversal, que é a volatilidade cambial, mas seja Chile, seja Colômbia, que acabaram de definir a leadership política deles também, me parece que estão em um momento interessante. O Peru também, e o resto da América Latina segue um pouco esses países. O que achou do Salão do Automóvel? É muito interessante porque acho que as tendências estão mudando. Muitas das empresas e, sobretudo, nós estamos mudando de ser uma empresa que só produz autos ou carros, mudando para a mobilidade. Eu acho que essa é a primeira impressão. Conceito bem importante, Isso. né? Importantíssimo. E vocês puderam olhar aqui no nosso stand, muitos protótipos que têm essa orientação para a Bem mobilidade. futurista. Isso. Mas a mobilidade não é só produto, mas também tem muitos projetos que nós estamos patrocinando aqui no Brasil para melhorar a mobilidade dentro de 5 cidades aqui no Brasil. As cidades cada vez são mais difíceis, né? Sim. O trânsito fica muito atrapalhado. Como que o Toyota está trabalhando para ajudar a mobilidade? Como falei, nesse sentido, nós estamos tentando integrar todos os atores que têm a mobilidade. Os carros, pedestres, os motoristas, a mesma infraestrutura. Nesse sentido, nós estamos trabalhando esses 5 projetos em parceria com 5 startups brasileiras, mas em nossa empresa também estamos começando um projeto de car sharing, ou de compartilhamento de veículos. Parece inacreditável que uma empresa que fabrica carros esteja pensando nesse projeto, né? Mas acho que essa é a tendência mundial no mercado e nós não podemos estar de costas para a realidade. Os mais jovens também estão pensando muito em car sharing. Então, como você vê aqui nossos protótipos, todas são opções para facilitar a mobilidade. E esse carro que temos aqui é sobretudo para pessoas com deficiência física. Nós acreditamos que, como empresa, nós temos a responsabilidade de dar essas opções para os clientes. Como que o senhor vê o mercado do Brasil neste momento, no setor automotivo? Sempre muito positivo, nós com otimismo e, sobretudo, nossa empresa tem muito pensamento de longo prazo. Com essa ideia aí que nós continuamos investindo no Brasil. Esse ano tivemos um lançamento muito importante que foi o novo modelo Yaris, mas também fizemos um anúncio de investimento de R$1 bilhão nossa fábrica de Indaiatuba, para modernizar, sobretudo, nossos processos de fabricação. Quais são as expectativas do senhor para o ano 2019? Também muito positivo, nós estamos pensando em crescimento do mercado
E nessa direção nós vamos continuar apostando e colocando nossos investimentos aqui no Brasil e nossa região. ¿Cómo ves este salón? El salón lo veo con un nivel realmente impactante, uno que ha tenido la suerte de recorrer salones por el mundo. Esta exhibición aquí en São Paulo no tiene nada que envidiar y la verdad es que la puesta a punto de Volkswagen en esta dimensión es realmente espectacular y los productos que visten este stand realmente muy atractivos. ¿Cómo ves la relación comercial con Brasil de cara al 2019? La relación comercial con Brasil es una relación que es muy fuerte. De hecho, nosotros tenemos nuestra propia compañía a ambos lados de la frontera, con lo cual nos necesitamos mutuamente. Nosotros muy interesados en comercializar los productos que se fabrican aquí en Volkswagen do Brasil, al mismo tiempo que estamos muy interesados en que ellos comercialicen, como lo están haciendo, nuestro producto estrella, que es el Amarok, aquí en el mercado brasilero. Con lo cual, yo creo que más allá de las declaraciones de las últimas semanas, Brasil y Argentina son dos países muy fuertes de Sudamérica y que van a encontrar una buena vía de colaboración, independientemente que también abunden en búsquedas de otro tipo de acuerdos comerciales con otras regiones del mundo, pero Brasil y Argentina, como yo decía en broma, estamos condenados a entendernos. No, y somos más hermanos, ¿no? Además con tanta sinergia, con tanta capacidad ya instalada de complementariedad industrial, hay que aprovecharla. Y vender juntos a terceros mercados. Es así porque aparte desde el punto de vista de productos nos complementamos muy bien, los productos que se fabrican en Argentina no compiten con los de Brasil y viceversa, y nosotros también tenemos un proyecto ahí en el 2020, el Tarek, un SUV de dimensión de tamaño medio, por encima del T-Cross que estamos conociendo hoy aquí, con lo cual complementamos ambas gamas de productos y creo que eso es muy bueno para la región y para Volkswagen, por supuesto. Como vai? Muito bem, desculpa meu portunhol, mas é um prazer para mim poder compartilhar com você esse salão do automóvel e trazer a meu bebê aqui de Gazoo Racing. Como se chama seu bebê? O bebê é Hilux GR Sport. Não é muito um bebê, né? Não, um pouco, fica grande, mas é um modelo de Hilux que com a paixão de Gazoo Racing modificamos suspensão para poder tener una conducción con mucho más de adrenalina, similar a off-road, para divertirse nos terrenos de terra e cascalho. Quais são as expectativas da Toyota na Argentina? Muito bom, nosotros estamos compartiendo o que es el suceso de Etios, siendo número 1 con la Corolla y ahora lanzando Yaris y complementado con la Hilux. Creo que el futuro da Toyota para la región es muy bueno. Em que mercados a Hilux está vendendo? Hoy estamos exportando para toda Latinoamérica e incluso hoy en Brasil estuvimos comentando que también o Yaris va a ser exportado pela América completa. Acha que tem uma relação entre o acrescentamento do negócio do agribusiness e as vendas da Toyota Hilux? Eu acredito que sí, definitivamente. O mismo hoy Brasil está creciendo en ese negocio y el volumen de Hilux está creciendo, así que yo quiero que a Brasil le vaya muy bien para poder vender más Hilux. Como o senhor avalia a relação binacional? Yo creo que es muy necesario mantener esa relación porque son dos países que han crecido juntos y pueden hacer un intercambio de negocios que sea favorable para dos partes. Esse é o ano do Salão do Automóvel. O senhor pensa apresentar esse modelo no salão? Lógico, ele vai estar exposto no Salão do Automóvel e outros. Nós estamos trazendo os automóveis híbridos e elétricos para serem comercializados a partir do ano que vem também. Acha que a sustentabilidade e esses veículos híbridos e elétricos têm possibilidades no mercado competitivo, difícil com o brasileiro? Sem dúvida, eu confio muito nisso, esse mercado vai crescer muito. O Brasil não cresceu ainda porque os impostos eram muito altos, mas o presidente Temer sancionou uma nova lei, que é o Rota 2030, e que nos vai permitir ter um IPI menor nos híbridos e elétricos, o
que vai permitir que a gente tenha o carro ano que vem no Brasil. En la Argentina nos preparamos para el G20. ¿Qué impacto puede tener en nuestro país? Bueno, yo creo que cada oportunidad que tiene Argentina de exhibirse ante el mundo como un país serio y que vuelve a estar en la agenda mundial es positivo. Creo que el gobierno en ese sentido ha tenido una agenda durante esos casi 3 años muy exitosa y el reflejo pues lo tendremos con la cumbre del G20, donde tenemos la presencia de grandes mandatarios del mundo, reuniones bilaterales del gobierno con cada uno de esos países tan importantes, con lo cual yo creo que es muy positivo. Habrá que estar muy atento al desarrollo de todas esas conversaciones y por supuesto pues estar preparados también para ser el ombligo del mundo durante ese día, ¿no? Que vamos a estar presentes en la televisión de todo el mundo, sin duda.